vida. Quando nós não temos consciência da divindade, a gente não tem respeito nem falar o nome de Deus. E a gente tem a audácia de discordar de Deus. Imagina questionar Deus, mas por que que Deus leva um ser tão pequeno enquanto tem tanto idoso por aí? Isso é jeito. Cada um está vivendo a experiência que precisa. Se eu permaneço aqui com 85, com 90, com 95 anos, é permissão de Deus. Existe coisa a fazer e a aprender. Então, muitas vezes a pessoa está com 90 anos, ainda não tem mais uma vida ativa, mas dentro daquilo que ela está experienciando, ela precisa aprender determinadas lições. Precisa expurgar. O que nós tínhamos que ressignificar é a ideia de que a morte, ela é uma sentença. A morte não é uma sentença. A morte é um processo de libertação. E como é muito bom quando eu me liberto na hora exata, sem ter colocado, sem ter adiantado isso. Poder voltar, entregar o nosso uniforme e dizer, olha, ele está muito usado. Mas o tempo que eu usei, eu cuidei muito bem dele. E eu aproveitei bastante, Senhor. Eu aprendi, eu coloquei em prática, eu vivi. Então, hoje eu volto para cá com a consciência do dever cumprido. Esse realmente seria o nosso convite, né? O verdadeiro convite. Mas a gente chega aqui, a gente está achando que está de férias, né? E a gente quer viver de prazeres, de lazeres, de desejos, de sensações. E aí a gente se perde tudo, né? E aí vem, é nesse ponto que precisais, olha só o que ele diz, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra, a terra da vida. Né? Então, se eu olho apenas terra a terra, aí realmente eu vou achar que, puxa vida, mas por que não levou o mais idoso e deixou esse mais novo? Se eu consigo olhar só uma existência, por isso que ele diz humanos, nós, humanoides, humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Então, fulano desencarnou tão jovem, que aí é aquilo que a gente faz, tá dentro de um avião, bum, caiu o avião. Bem, isso aí realmente era a hora. De todo mundo, tia? De todo mundo. Se a gente entendesse a inteligência divina, a organização divina. Quem não tinha que morrer, perdeu o avião. Comprou um dia antes, um dia depois. Mas quem estava reunido tinha que acontecer aquilo. Então, aí realmente um processo, uma morte. Então, aí diz assim, mas tia, era a hora. Viveu o tempo exato. E olha, por exemplo, o que o Chico no Pinga Fogo, quando fala... O Chico é um espírito tão nobre que ele é incapaz de falar nome e julgar. Então, o repórter, o entrevistador, fez uma pergunta e deu o nome, o Zé Arigó. Então, ele disse assim, por que normalmente os médios acabam tendo uma morte muito... Né, os médios de cura, tendo uma morte assim, muito dolorosa, um acidente muito feio. Aí ele foi e citou Zé Arigó. E aí o Chico, como um bom mineiro e um homem muito moralizado, ele respondeu assim, se em algum momento da minha experiência como médium, se em algum momento eu começar a atrapalhar o trabalho da doutrina, o trabalho da mediunidade, se eu começar a atrapalhar o trabalho dos espíritos, rogo a Deus, nosso Pai, que nos tire, até mesmo por um acidente.
para que eu não venha a prejudicar mais ainda. Então, o que a gente para e pensa nisso? Então, muitas vezes, gente, nós estamos seguindo um caminho tortuoso. A gente está indo por situações que vai nos trazer muito danos. E aí, por uma amorosidade divina, o que o nosso Senhor Jesus faz? Nos tira. Diz assim, olha, para que você não venha a se prejudicar mais ainda, eu vou preferir te tirar. E aí acontece algo que tira a gente, entendeu, gente? Então isso é uma proteção divina. É uma amorosidade de Deus. Que Ele faz assim, a Conceição está tomando, se perdeu totalmente. E se ela continuar, ela vai arrumar um débito enorme. Então ela não merece isso, não foi por isso. Então, antes que ela vá se enrolar mais ainda, vamos tirar ela. E tira. Ou o contrário. Nossa, a Conceição está crescendo, está evoluindo, está aprendendo, está colocando em prática na vida dela. Vamos estender um pouco mais, que é aquilo que a gente chama de moratória. Mas não é que seja assim, ai, que bom, ela vai viver mais tempo. Que bom, ela vai viver mais tempo porque ela está fazendo o seu processo de evolução. E aí eles estendem um pouquinho mais, que é para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução. Então, quando a gente falar em desencarnação, vamos levantar aqui e abrir várias janelas. Então, pode ser um processo expiatório? Pode, era o momento exato. Pode ser um suicídio? Pode ser um suicídio, não era o momento exato, adiantou. Pode ser uma proteção divina para que essa pessoa não venha se complicar mais ainda com a lei? Pode. Então, nós temos que começar a observar o processo da desencarnação de uma forma mais ampla e tirar essa ideia de que a desencarnação é uma sentença divina. É uma punição divina. Ah, coitado, fulano desencarnou. Coitado da gente que ainda está aqui na luta do dia a dia. Se a desencarnação foi um processo natural, que bom, cumpriu a sua missão. Por exemplo, nós espíritas jamais poderemos falar assim, ah, que bom, fulano descansou, né? Como que descansou? Acaso a gente não leu as obras de André Luiz? Aonde que tem descanso? Aonde você leu nas obras de André Luiz que a pessoa desencarnou e está tomando banho de mar, água de coco, sacudindo lá na rede? Não, tudo que a gente lê do André Luiz, de duas uma. Ou a pessoa está estudando, trabalhando no mundo espiritual, ou está sofrendo nos vales da vida. Mas descansando ninguém está. Mas tia, tem aquele caso daqueles espíritos que ficam em estado de sono profundo. Mergulha no psiquismo de cada um, vai ver se eles estão num sono profundo. Se eles estão num sono que repousa. Ou se cada um vive o inferno na própria consciência. Então não cabe mais nós espíritas falarmos, ah, fulano morreu, tá, descansou. Nós sabemos que não é assim.